Francisco Guarizo. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente para esse cafezinho de sexta-feira, encerrando a semana com o feriado, proclamação da República, há 135 anos, deixamos aí de ser parte da monarquia, sem tanta influência da igreja, mas foi um golpe militar que depois trouxe aí uma sequência de mudanças na política, na economia, questões sociais. Bruno, traz uma reflexão sobre essa data, né? E se temos muito a celebrar ou não. Muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes, né? Você sintetizou muito bem esse processo aí em poucas palavras, né, Sandra, do que foi. E vou aproveitar, inclusive, ele para puxar algumas temáticas. Por exemplo, um assunto que hoje não ganhou tanta atenção ainda é o fato de que o Supremo Tribunal Federal vai começar a discutir agora sobre a questão dos símbolos religiosos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal vai responder a uma ação do Ministério Público sobre presença de símbolos religiosos em órgãos públicos, órgãos governamentais, sobretudo aqueles que têm presença de público. Por exemplo, Câmara Municipal, qual delas não tem um crucifixo, muitas das vezes, atrás ali da mesa diretora como um todo que aparece, né? O próprio prédio da Justiça, algumas repartições públicas, enfim, é um debate, é uma ação que veio do Ministério Público, perdeu na primeira e na segunda instância, porque os juízes entenderam nessas instâncias de que não tem nada a ver com a laicidade do Estado, que é um princípio republicano, como você muito bem colocou, em oposição ao princípio monárquico, do que a gente tinha das antigas monarquias absolutistas, onde há uma identificação muito clara entre a liderança política, o rei, e muitas das vezes uma perspectiva de religião oficial, né? No Brasil, por exemplo, a gente tinha o monarca, né? Pedro I, depois Pedro II, e nós tínhamos ali também o catolicismo como religião oficial, não é à toa que isso deixa uma marca também na história brasileira como um todo, expressa sobretudo nesses símbolos religiosos, nessas repartições. Por que toda Câmara Municipal tem, inevitavelmente, no início ali, com algumas exceções por aí, a leitura de trecho da Bíblia? E perceba, não estou dizendo que é ruim, não é nada disso, estou fazendo uma avaliação no que diz respeito a essas características, né? Parte dos juízes entenderam que isso se trata, por exemplo, de um traço cultural e não afeta a laicidade do Estado. No entanto, o Brasil, por outro lado, constitucionalmente falando, né, e é uma Constituição republicana, vamos dizer assim, e democrática, porque são coisas que às vezes a gente trata como sinônimos, mas não são. Ao longo da história política brasileira, nós tivemos várias constituições republicanas, mas que não foram tão democráticas assim, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a Constituição de 88, ela é, de fato, a Constituição que tenta juntar essas duas tradições políticas no Brasil de modo mais assertivo, né? Não é à toa que ficou apelidada de Constituição cidadã. E um dos elementos para poder trazer essa questão que a gente está falando aqui da religiosidade é justamente a garantia do pluralismo religioso. Por quê? Porque a democracia tem a ver com isso, pluralidade, né, de perspectivas, de ideias, de pensamento alicerçado em valores como a liberdade, né, em princípios como a liberdade, e a república tem a ver justamente o quê? Sobre um princípio institucional de tratar os indivíduos como iguais. Perceba que, embora sejam diferenças sutis, a república está muito mais voltada a virtudes institucionais para a preservação daquilo que é público. E a democracia tem, na sua essência, uma perspectiva de que os indivíduos se autogovernam, né, imbuídos de certos princípios e de certos valores para poder criar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa como um todo. Só que essas coisas, como você questionou, Sandra, não são coisas de fácil equação, né, sobretudo ao longo desse nosso histórico republicano, que aí pegando um outro elemento para além do que a gente está trazendo aqui da religiosidade, você tem a presença dos militares na vida política, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, né? Então os militares eles começam a república e reza a lenda, inclusive, de que quando proclamaram lá atrás, né, em 1889, alguns chegaram a fazer ainda um salve ao imperador, e o imperador havia dito, não, calma, eu vou sair, eu vou embora, mas não vamos ser na base do esculacho, né? Vamos negociar, e aí depois de noite o imperador pega o barquinho e dá linha na pipa, né, Felipe Pereira, como diz o popular, mas ali os militares, alguns deles ainda com sentimentos confusos, né? O professor José Murilo de Carvalho, por exemplo, que até como dica aí para quem gosta de ler, né, para quem gosta de refletir mais, o professor José Murilo de Carvalho tem vários livros escritos sobre isso, onde ele fala justamente de uma república que começa com base naquilo que foi dito, mas que as pessoas foram entender que já não tinha mais imperador cerca de 3, 5 meses depois de proclamada
a República como um todo. Então, acho que essa perspectiva da República no país, no sentido de termos uma valorização da coisa pública, no sentido de termos instituições que operem de uma forma justa, eficiente, e de termos, acima de tudo, indivíduos que nutram esses valores republicanos, é um grande desafio cultural ainda para nós, sobretudo quando nessa semana a gente assiste uma barbaridade como aquela, né, de alguém mais uma vez tentando defrontar um ataque ali frente às instituições do país. E detalhe, por mais que eu, Felipe Pereira, o ouvinte do outro lado, Sandra, tenhamos as nossas percepções e as nossas perspectivas sobre o que é preciso melhorar, sobre o que é preciso transformar na política, mas todos nós, na condição de democratas e republicanos, somos mais do que instados a fazer essas transformações nas regras do jogo, ou seja, participando politicamente, votando com consciência, votando com qualidade, indo lá na nossa organização de bairro e nos mobilizando em prol de interesses coletivos, indo para a Câmara Municipal e acompanhando o trabalho, participando de petições online, manifestações, né, sendo chamados a participar, e não na base da pancada, não na base da violência, não na base da imposição de um desejo, porque isso definitivamente não guarda nada de democrático e nada de republicano. Recado dado, análise feita. Bruno Silva, obrigada pela participação hoje com a gente. Um ótimo fim de semana, aproveite seu feriado aí também e até segunda. Eu agradeço, gente. Abração, Sandra, Felipe Pereira, nossos queridos ouvintes. Bom feriado a todos aí, sem rojões e derivados, hein? Abraço. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à